Bom dia, oficialmente agora bom dia a todas e todos. Muito obrigado aí pela presença. Meu nome é Maurício Barros, sou sócio do Silva HED, em São Paulo. Tem mais um evento, mais um webinar que a gente está organizando. O tema de hoje é um tema bastante preocupante, bastante presente, né, no dia a dia das empresas. A gente sabe que o risco, principalmente no segundo semestre, mais para o final do ano, acentua a fiscalização, né, a fiscalização dos contribuintes, né, até pelos prazos de decadência. E esse ano a gente está num ano bastante atípico, né? Desde março aí as atividades reduzidas, né? A gente teve notícias aí que mesmo as fiscalizações em alguns lugares foram diminuídas, né? Então a gente acredita que nesse segundo semestre, em especial aí no último trimestre, deve ter aí um aumento nas fiscalizações, e por isso também pensamos aí nesse papo, né, que a gente vai abordar amplamente o assunto, né, de fiscalização e algumas consequências das fiscalizações, alguns cuidados, né, principalmente os cuidados, né, que os contribuintes devem ter quando receberem a fiscalização das autoridades fiscais, algumas questões de responsabilidade, algumas medidas que podem ser tomadas, né, para evitar não só autuações, mas para reduzir as multas, reduzir juros, enfim, um tema bastante amplo, né? Estou aqui com os meus colegas, vou começar aqui pela ordem que está no reloginho aqui, o Alessandro Calaf, sócio da unidade de São Paulo, a linha 1, nossa advogada sênior de São Paulo também, Jorge Facuri, sócio de São Paulo, a Sandria, que é a nossa, Sandria Valmanha, Sandria, falei certo, né, Sandria? Sandria, nossa advogada sênior manager em São Paulo, e o Jorge Luiz, também um advogado sênior manager em São Paulo. Alguns recados paroquiais. A gente tem aí embaixo, temos muitos inscritos, né, por sorte, obrigado novamente pelas inscrições, pela participação. Nós temos aí na tela, na parte inferior da tela, tem uma aba que é o Q&A, né, Q&A. Então, as perguntas podem ser endereçadas nesse Q&A. Nós vamos deixar as respostas às perguntas para o final. Nós tivemos aí cerca de 300 inscritos, então pode ser que cheguem muitas perguntas. Aliás, por favor, façam as perguntas que entendam pertinentes e queiram ser respondidas, né? Então, nem sempre a gente consegue, né, com tanta gente, responder todas as perguntas, mas a gente vai tentar responder tudo, se não aqui no evento ao vivo, posteriormente a gente tenta endereçar as respostas, tá? Mais uma novidade aqui no nosso evento, a gente tem aí um outro ícone abaixo, que é o POLS, P-O-L-L-S. Nós vamos fazer aí uma espécie de pesquisa, né, com os participantes, né, sobre o tema, né? Evidentemente que as respostas são confidenciais e nada vai aparecer na tela e nem para a gente vai aparecer quem está respondendo, tudo bem? Então, fiquem absolutamente tranquilos de que teremos aí um sigilo com relação a essas informações, tá bem? Bom, então, sem mais delongas, né, eu vou passar a palavra para o nosso primeiro palestrante aí, que é o Jorge Facuri. Jorge, com você, eu pediria só aos demais que não estiverem falando que gentilmente desliguem os microfones enquanto não falarem, por favor. Obrigado, bom evento a todas e todos. Pessoal, muito bom dia, espero que esteja todo mundo bem. Vamos começar nosso evento aqui. Deixa eu só colocar em modo... pronto. Antes da gente começar a falar um pouquinho a respeito dos pontos mais sensíveis aí da fiscalização, a gente trouxe aqui algumas considerações sobre o comportamento da Receita Federal em relação a essa fiscalização. Então, para isso, a gente vai analisar um pouquinho o plano anual de fiscalização que a Receita Federal já se tornou aí uma rotina, né? Já se tornou algo que eles fazem todos os anos, a respeito do que eles estão, né? Do que a Receita está planejando para a fiscalização naquele ano, né? Então, assim, para quem não tem familiaridade ainda com essa questão,
Esse documento que a Receita divulga, né, a gente já está no 6º ano de divulgação desse material. E para que ele serve, né? O Plano Anual de Fiscalização, ele é um documento que a Receita Federal ela traz como uma prestação de contas aí para a sociedade, né? Ela diz ali tudo o que foi feito em operações de fiscalização nos anos anteriores, aquelas fiscalizações que são continuadas, né? Ela traz um panorama de como ele está sendo realizado, como estão aquelas fiscalizações que se iniciaram. Na verdade, assim, no final das contas, a Receita Federal ela tem uma ideia meio propedêutica aí em relação quando ela divulga esse material, porque ela quer, no final do dia, orientar um pouco o comportamento dos contribuintes, né? Quando ela divulga os índices de aderência de fiscalizações, os índices de performance, de arrecadação, e para onde ela está olhando, né, em termos de estratégias de fiscalização, no final das contas, ela está tentando sinalizar para os contribuintes, dizer, olha, tomem cuidado com determinadas estruturas, com determinados tipos de planejamento, com determinadas questões, porque nós estamos olhando para isso. Então, a ideia é trazer, num primeiro momento, uma maior conformidade dos contribuintes para aquelas regras que a Receita entende que são corretas então, com isso, orientar um pouco o comportamento dos contribuintes do ponto de vista tributário. Então, aqui, só para a gente trazer alguns números, né? Essa parte aqui é um pouco mais estatística, né? Depois a gente trata aí nas próximas apresentações de questões mais práticas aí relacionadas à fiscalização. Então, fazendo aqui uma comparação de números entre 2018 e 2019, a Receita Federal em 2018 constituiu praticamente 187 bilhões de reais em crédito tributário, ao passo que o ano passado, 2019, esse número subiu quase 8%, né? Foram 201 bilhões de crédito tributário constituído. Crédito tributário constituído aqui são aqueles decorrentes de autos de infração lavrados e também aquelas revisões, né? Aquelas que eles chamam de auditorias internas, né? Eles dividem auditoria interna e auditoria externa. As auditorias internas, né? São revisões de declaração, cruzamentos eletrônicos, tudo isso tá aqui dentro também. E em quantidade de procedimentos realizados, né? A gente teve um aumento bastante expressivo. Então, quase 40% de aumento em relação numa comparação de 2018 para 2019, né? Quase 346 mil para 483, vai arredondando aí em procedimentos, né? Então, números aí bastante expressivos, e isso demonstra, assim, um maior, digamos, aumento de performance realmente da Receita Federal. Isso está muito claro se a gente pegar ali desde o primeiro plano anual e fizer uma comparação do que vem sendo feito ao longo dos anos, você vê que a Receita Federal ela tem investido muito em tecnologia, em programas de cooperação com outros países, então isso é retratado aqui nesse aumento de procedimentos que são realizados. E aí, assim, agora um outro ponto que a Receita traz sempre nos planos é a questão da aderência, né? Que é aquela perspectiva que a Receita Federal tem de manutenção dos créditos que são constituídos ao final da fase administrativa, né? Isso que a Receita Federal traz como aderência. Então, só para a gente ter uma ideia, né? A Receita Federal, ela, assim, eu trouxe aqui um número dos lançamentos que são considerados improcedentes, né? De 2013, o último plano a Receita Federal traz números de 2013 a 2019. Todos esses números aqui foram consolidados em dezembro de 2019. Então, a gente tem aqui mais ou menos um percentual de julgamentos improcedentes, né, para 2013, 2018, 2019 eu não trouxe porque são processos novos que ainda muitas vezes não tiveram solução ainda nem na primeira instância. Então, não é um número que retrata muito, né, a realidade. Então, a gente tem um julgamento improcedente de 13,55%, quer dizer que é um número relativamente baixo, né? Então, existe realmente uma tendência de manutenção mesmo, né? Aquilo que a gente sempre acompanha de manutenção dos créditos ao longo da esfera administrativa. Isso não quer dizer que esses créditos sejam, que o posicionamento da Receita seja correto, né? Simplesmente realmente uma tendência de manutenção desses créditos.
Ao mesmo tempo, a gente verifica uma extrema litigiosidade com a Receita Federal, né? Apesar de todos esses entendimentos que a Receita traz de tentar orientar o comportamento dos contribuintes, né? Você tem um número de autuações bastante elevado, né? É só ver os números aqui, 136 bilhões, e aqui eu estou trazendo números de autos de infração, aqui estão fora aquelas auditorias internas, né, de cruzamentos eletrônicos, então os números eles são mais ou menos constantes, né, desde 2013 a 2019, né, por volta aí de 130 bilhões de créditos sendo lançados, né, de autos de infração em valores aí sendo lavrados, e a gente tem uma litigiosidade bastante grande, né? Ó, menos de 2% aqui em 2018, 2019, os contribuintes foram lá e concordaram com a autuação. Quando a gente olha para 2013 e vê 10% de pagamento, a gente tem que lembrar que ao longo desse período houve vários programas de parcelamento incentivados ali que, né, PERT, PRT, reaberturas, né, desses programas, que isso de alguma maneira contribuem para esse número ser um pouco maior, né? Mas existe uma litigiosidade bastante grande ainda na Receita, entre os contribuintes e a Receita, apesar de todas as tentativas da Receita de orientar o comportamento dos contribuintes. E outro dado que também é interessante, né, que isso de alguma maneira chama a atenção e pode também faz com que as empresas fiquem atentas, a participação de alguns tributos na quantidade, né, em relação ao valor, né, de créditos que são lançados. A gente pode ver aqui que 4 tributos, basicamente, correspondem a quase 80% dos créditos que são lançados, né? Com uma predominância aí bastante grande do imposto de renda e CSL, né? E aí a gente tem contribuição patronal aqui com uma participação de 8,6%, mas se a gente for olhar o quinto, é menos de 3%, né, de tributos depois da contribuição patronal. Então, assim, se uma empresa tiver que tomar um cuidado maior, seriam com esses tributos aqui, porque a Receita Federal, ela realmente olha com muito cuidado para esses tributos, né? Então, um percentual, só 4 tributos, quase 80% de lançamentos, né? De créditos constituídos. E aí aqui, outro dado que o plano traz, né? Esse gráfico eu tirei lá do plano mesmo, ele está no plano, uma predominância da Receita Federal em fiscalizar aquelas pessoas jurídicas, os grandes contribuintes, né? Quando ela coloca aqui PJ-DIF, né? Pessoas jurídicas diferenciadas, né? Então, é um percentual bastante grande. Os números do plano, eles demonstram que, em termos de autuações, os grandes contribuintes respondem por mais de 80% dos autos de infração que são lavrados, né? Então, é um foco muito grande da Receita Federal nesses contribuintes, né? E assim, e por outro lado, esses contribuintes, eles correspondem a 60% da arrecadação, basicamente, então por isso que a Receita Federal olha com muita atenção para eles, e ao mesmo tempo, eles correspondem a um número muito pequeno e se a gente colocar ali em perspectiva a quantidade de CNPJs que são cadastrados na Receita Federal, os grandes contribuintes correspondem a menos 0,01% dos CNPJs cadastrados. Então, são números que chamam muita atenção, né? É um grupo bastante pequeno de empresas com uma arrecadação muito expressiva e que respondem por uma quantidade bem grande de autos de infração que são lavrados, né? Então, é um foco realmente que a Receita Federal dá para essas pessoas. E aí, por fim, a gente tem efetivamente o que a Receita Federal está olhando para 2020, né? Esse aqui é o plano estratégico da Receita Federal para 2020, o que eles vão olhar com mais cuidado. Então, a gente tem uma expectativa de lançamentos, né? De fiscalizações aqui que vão resultar em autos de infração em torno de 191 bilhões, né? Isso é até menos do que a Receita Federal lavrou em 2019, então a gente olha assim, a Receita Federal sempre supera a sua própria expectativa, né? Ao longo dos anos, né? Só acho que 2 anos que isso não aconteceu, né? Acho que 2014, 15, uma coisa assim,
é que esse número de expectativa não foi atingido. Nos outros anos todos, esse número acabou sendo superado. E a gente tem, então, alguns focos aí que a Receita Federal tem. Então, sempre ali aquelas reorganizações societárias, né? E aqui a gente está falando de ágil, basicamente, né? Então, sempre isso está no foco da Receita Federal. A gente percebe que eles vão dar uma atenção maior para cruzamentos de pessoas físicas, porque eles estão percebendo um número muito grande de sonegações que vêm de pessoas físicas, ocultação de rendimentos e coisas desse tipo. Então, a Receita Federal está olhando muito para isso esse ano. A gente tem algumas questões aí envolvendo planejamentos tributários com o exterior. A Receita Federal tem aumentado muito ao longo dos anos os seus acordos de cooperação com as suas equivalentes no exterior, né? Então, a Receita Federal nos Estados Unidos e em outros países. Então, esses acordos eles têm sido estreitados, né? Então, a gente vê uma tensão bem grande da Receita Federal com operações aí de planejamento que envolvam pessoas no exterior. Então, triangulação de exportações aqui, eles têm percebido que existe são vendas de commodities para empresas sediadas em paraíso fiscal, então isso gera uma transferência de lucros aí sem tributação, então é algo que a Receita Federal está olhando. Questões previdenciárias, né? No ano passado isso já era um ponto de atenção na Receita, tanto que a gente teve em 2019 um número até grande de autos de infração relacionados à CPRB, então a gente tem aqui alguns pontos que a Receita Federal tem olhado para questões previdenciárias, enfim, e aí planejamentos de tributários envolvendo fundos de investimento, porque eles têm visto também um aumento de formação desse tipo de estrutura e que no final das contas traz um planejamento tributário na visão da Receita abusivo. Então esse aqui é um panorama geral que a gente quis trazer para todos, né, para que a gente tenha aí uma noção do que a Receita Federal tá olhando, para onde a Receita Federal vai, enfim, focalizar nesse ano de 2020. E agora eu vou passar a palavra para a Sandra para ela começar a tratar um pouquinho mais a fundo de algumas questões ali da fiscalização. Legal, Jorge. Enquanto a Sandra coloca aí o PowerPoint, você destacou um ponto interessante, né? Quer dizer, você destacou vários interessantes, mas um que chama atenção, né? A quantidade de julgamentos favoráveis aos contribuintes, né? Que é uma quantidade de um percentual pequeno, né? Isso tende a mudar agora com a alteração do voto de qualidade, né? Favoravelmente ao contribuinte, né? Pela nova legislação, não é? Pois eu acho que essa questão do voto de qualidade ela é interessante, porque a gente já tem visto, né? O CARF tem tido uma certa discussão ainda a respeito da aplicação do voto de qualidade, né? Tem algumas, né? Foi editado recentemente aí a portaria da Receita, né? Sobre isso, né? Do Ministério da Fazenda sobre isso. Mas a gente tem visto uma aplicação algumas turmas já aplicando essa questão do voto de qualidade. Eu acho que isso é um ponto que talvez mude realmente esse quadro aí nos próximos anos, porque quando a gente coloca a análise dos julgamentos que são decididos por voto de qualidade no CARF, é muito grande, né? O percentual a favor da Fazenda, né? Porque o fisco está ali como presidindo, né, as sessões. Então, eu acho que sim, eu acho que o voto de qualidade, com essa nova regra, esse número tende a aumentar de julgamentos improcedentes. Perfeito. Sandra? Obrigada, Mar. Bom dia a todos. Mar, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, com os outros palestrantes, falando da fiscalização. Bom dia a todos. Desejo um evento bem proveitoso. E agora que a gente já tem uma visão geral do que é esperado da Receita em termos de fiscalização para 2020, a ideia nesse bloco é falarmos um pouco, já na prática, dos cuidados no atendimento à fiscalização. Aqueles cuidados básicos que, justamente por serem tão básicos, às vezes a gente esquece. Então, a primeira ideia que a gente queria trazer para vocês é a questão do processo.
ou seja, a fiscalização como um processo. A fiscalização, ela não é um ato isolado, que acontece quando o fiscal chega na empresa, ou que acontece quando o fiscal lavra o auto de infração. Na verdade, ela é um processo com no mínimo 5 fases. E cada fase dessa, ela tem uma necessidade específica, que deve ser atendida para você ter uma boa fiscalização e você tentar, de certa forma, evitar lançamentos muito maiores do que poderia ter sido feitos. Tá? Então, a primeira fase é a pré-fiscalização. Como o próprio nome diz, ela vem antes do fiscal chegar na empresa. E tem muito a ver com o que o Facuri falou agora, né? Que é a questão lá do cruzamento de dados. Essa fase, ela aumentou muito sua importância nos últimos anos no Brasil. Justamente pelo cruzamento eletrônico de dados, pelo SPED fiscal, nota fiscal eletrônica. Então, o que acontece é que nesta fase, antes do fiscal chegar na empresa, você já está entregando informações para o fiscal. Então, o que é importante? Que você tenha sempre presente isso. O fiscal não vai ficar sabendo, o fisco, né? Não vai ficar sabendo das coisas da sua empresa quando o fiscal chega. Mas ele já sabe desde antes, porque você está entregando informações. E nesta fase, o que é indispensável? Manter uma gestão ativa das obrigações tributárias. Isso significa o quê? Você ter um departamento fiscal bem estruturado, você ter uma assessoria jurídica permanente, você ter organizado, por exemplo, a guarda de documentos, estar claro sobre o tipo de informações que você presta para a Receita, então como você contabiliza, como você trata as suas operações, tudo isso é prévio e tudo isso tem que ser constante. Isso essa gestão ativa tem que ser eterna, para sempre, porque você não sabe quando que você vai ter essas fiscalizações. A segunda fase é a fase da instauração. É aquela em que propriamente o fiscal chega, bate lá na empresa com um mandado de procedimento fiscal para fiscalizar algum período ou fiscalizar algum tributo. O que é importante nesta fase? Você tem que ter um protocolo pré-definido. Ou seja, você não pode ser surpreendido com o fiscal chegando na empresa. Para essa hora, começar a decidir, sair caçando quem que vai atender o fiscal, o que a gente vai fazer, ficar assustado. Isso tem que ter um roteiro prévio. Você tem que ter pré-definido, primeiro, quem que é a pessoa que vai atender a fiscalização. Não pode ser qualquer um, a gente vai falar disso. Você precisa ter definido onde o fiscal vai ficar. Muitas vezes o fiscal fica preambulando na empresa. Isso é um risco, porque ele vai poder ficar sabendo de coisas que não está lá para fiscalizar. E isso vai atrapalhar, vai terminar criando uma contingência muito maior no final. Então, o importante aqui é você, antes de uma fiscalização, ter previamente um roteiro de como será esse atendimento. A terceira fase é a fase de investigação. É o momento em que o fiscal vai ficar dentro da empresa, pedindo informações, pedindo documentos, ou ele pode ficar fora e lavrar autos, né, de apreensão de documentos, e levar documento e fazer fora. O que é importante aqui? Qual é o cuidado básico? Você precisa ter uma estratégia nesse atendimento à fiscalização. Na verdade, é um atendimento estratégico do risco. O que você vai informar? Que documentos você vai entregar? Você não pode atuar contra você mesmo. Então, você precisa administrar isso com cuidado, com assessoria. É importante que você tenha a formalização das obrigações, tanto das solicitações, das entregas, a gente vai falar disso depois. Por fim, você tem a fase do encerramento. O fiscal fez lá a sua auditoria, concluiu pela lavratura ou não de um auto de infração. Normalmente, ele lavra o auto de infração. Né? Então, o que é importante aqui? Você tem que ter presente que a defesa começa no momento que o fiscal entrega o auto. O que a gente vê na prática, muitas vezes, é um engavetamento, pode ser de alguma forma, do auto de infração. E você pensa, tem 30 dias para defesa, e deixa lá e você vai vendo aos poucos como que você vai tratar. Errado. Esse tempo parece longo, mas ele é um tempo muito curto. Se você precisa procurar documentos, muitas vezes os documentos não estão na empresa ou não estão organizados e você precisa ir atrás, você precisa organizar. Muitas vezes você não tem mão de obra para organizar essa documentação toda. Outras vezes, o que o fiscal lançou, o que ele questionou, às vezes é difícil de entender. E você precisa ter várias reuniões com o departamento fiscal, às vezes com uma assessoria jurídica externa. Então, tempo é dinheiro. Você precisa
a agilizar. Nesta fase, o essencial é ser célere, ser rápido, porque quanto mais tempo você tiver para preparar uma defesa, melhor será essa defesa, e menos dinheiro você vai ter que pagar no final, tá? E a última fase é a fase da pós-fiscalização, ou seja, o fiscal foi embora, lavrou a autoinfração. Muitas pessoas pensam que aqui acabou a fiscalização, entregou a auto e pronto, agora o resto é com o jurídico. Não é não. A gente tem nesta fase a importância da guarda dos documentos. Muitas vezes, mesmo depois da autoinfração, você tem outras diligências, outras fiscalizações ligadas àquela obrigação tributária. Por exemplo, diligências, muitas vezes o processo está em segunda instância, por exemplo, no CARF, e o CARF decide baixar o processo de diligência para apurar alguma coisa que ela não ficou muito clara lá, e você pode ter que apresentar de novo essa documentação. E você tem o processo judicial. Muitas vezes o processo judicial exige uma perícia e você precisa ter essa documentação. Enfim, a ideia é a gente agora desdobrar um pouco Ixi, isso aqui. Tá avançando. A ideia é desdobrar um pouco agora essas obrigações, né? Para entender quais são os cuidados específicos que você deve ter com cada fase. E a primeira fase, a mais importante, eu acho, de tudo, porque ela vai influenciar o atendimento à fiscalização como um todo. É a questão da definição da pessoa. Quem que vai atender a fiscalização? Muitas vezes, a gente vê isso na prática, a escolha da pessoa errada para atender a fiscalização termina provocando uma atuação muito maior do que poderia ser. Porque a pessoa, o fiscal, não entendeu a operação. Porque a operação não foram entregues os documentos que provariam que a operação estava certa, que ela foi contabilizada de forma certa. Então, o que é importante? Assim, o que vocês precisam prestar atenção? Primeiro, essa pessoa não precisa ter uma formação específica. Ela não precisa ser um contador, ela não precisa ser um advogado, ela nem necessariamente precisa ser alguém do departamento fiscal, mas é importante que essa pessoa seja de confiança e que ela tenha uma familiaridade com a empresa, com as obrigações da empresa, com a obrigação fiscal, né? Então, ela tem que ter um conhecimento amplo das operações da empresa. Tem que ter um conhecimento da estrutura, porque essa pessoa, muitas vezes, ela mesma não vai ter resposta para as coisas que o fiscal está pedindo. Então, ela precisa ter aquele discernimento de saber quando precisa ajuda e para quem pedir essa ajuda. Essa ajuda vai ser para o departamento fiscal? Essa ajuda vai ser para o jurídico? Ela precisa ter muita habilidade em lidar com o fiscal. Ela tem que entender que o fiscal é uma autoridade. E como tá, ela precisa tratar com respeito e com um certo distanciamento. Ele não pode ser um amigão do cara que está para beber depois com o cara e termina abrindo a boca e falando coisas que não estão sendo fiscalizadas e que pode trazer um problema. Então, é importante que essa sutileza no tratamento. Um tratamento com respeito, assim, excesso de transparência e limitado. A pessoa tem que ser alguém que sabe se limitar nas respostas àquilo que está sendo solicitado, tá? Então, é uma pessoa que vai administrar um risco. Isso é importante. Uma dessas habilidades que a pessoa precisa ter, e primeiro, assim, quando a gente está falando em questão de documentos de obrigação, ela tem que ler muito bem e entender qual é o objetivo daquela fiscalização. E ela vai fazer isso através do mandado de procedimento fiscal. Que é o primeiro documento da fiscalização, é aquele que o fiscal entrega quando ele chega. É lá que você vai ter definido que tributo vai ser fiscalizado, qual é o período que vai ser fiscalizado, se tem alguma operação específica que será fiscalizada. Você vai ter definido ali o tempo da fiscalização, a legitimidade daquela pessoa que está fazendo a fiscalização. Então, é importante que a pessoa que está no atendimento ela leia com atenção o mandado de procedimento fiscal e se restringe os limites daquilo que está lá. Então, por exemplo, se o fiscal chegou para fiscalizar 3 anos, ela não vai ficar dando coisa de 5 anos atrás, ela vai se limitar aos 3 anos. Né? Então, isso pode economizar dinheiro lá no fundo, no final. A gente tem vários tipos de mandado de procedimento fiscal.
Esse aí é o primeiro, mas pode ter, ao longo da fiscalização, vários mandados, né? Você tem, às vezes, até mandados de fiscalização que está acontecendo com terceiras pessoas e você tem um mandado complementar para fiscalizar, porque de alguma forma a sua empresa está envolvida ali. Você tem mandados para prevenção de risco e sustração de prova. Vocês têm os mandados de diligência, enfim. É importante, tem vários tipos. É importante ler e ler com atenção. Quanto à documentação ainda, outra coisa extremamente relevante é o mandado de procedimento fiscal, ele traz os limites para o contribuinte e os limites para o fisco. Então, por exemplo, foi o exemplo que eu dei, se ele vem fiscalizar 3 anos, não tem que ficar entregando documentos de 2 anos atrás, além, ou seja, de 5 anos. Você tem que se limitar. Por quê? A gente vai falar nos blocos seguintes, mas você tem a questão da denúncia espontânea. Né? Se a fiscalização é de 3 anos, os 2 anos que eventualmente você fez alguma coisa errada antes, você pode fazer denúncia espontânea e pagar sem multa. Né? Então, você tem que se limitar. E uma das principais coisas é entender o período que está sendo fiscalizado. Porque esse período não pode ser ampliado nesse mandado, né? Teria que ter um outro mandado de extensão. Então, é importante que você avalie também, e aí essa pessoa que está fazendo o atendimento é a pessoa que vai ter esse primeiro contato, né? Então, que avalie, tipo, vale a pena pagar, vale a pena discutir, a gente tem chance, não tem, como fazer declarações, ou mandar o procedimento, além dele limitar o período de denúncia espontânea, ele limita a ratificação das obrigações. Então, é importante essa pessoa ter afinidade com tudo isso. Isso vai influenciar o argumento de defesa depois, né? Por isso que é importante que a pessoa conheça bem a operação, para poder explicar exatamente a operação que está sendo fiscalizada e entregar o documento certo. Muitas vezes o fiscal solicita documentos que não vão provar ou que vai deixar em dúvida aquela operação que ele está questionando. Se a pessoa que está atendendo a fiscalização, ela conhecer a operação, ela vai saber que esse documento não é o melhor, porque tem outros documentos que podem ser entregues para provar que a empresa está correta. Então, isso influencia muito a questão do argumento de defesa. Outra coisa que acontece muito nas fiscalizações é, por um mau atendimento ao fiscal, muitas vezes o fiscal ele fica irritado, né? E ele termina lançando multa por atrapalhar, embaraçar a fiscalização. Né? A gente vai falar um pouco das multas também depois. O que é importante? Que tudo em relação a documentos, tanto das solicitações do fiscal quanto da entrega da empresa, elas sejam formalizadas e dentro dos prazos. Então, por exemplo, precisa ficar provado lá que o fiscal pediu o documento A no prazo X e que você entregou o documento A no prazo X e que o documento B que o fiscal pediu, você não tem. E você, então, vai apresentar a documentação explicando que você não tem esse documento e pedindo prazo adicional. Só que esse prazo ele tem que ser pedido dentro do prazo que foi dado, antes do vencimento. Ou seja, prorrogações, elas são válidas só se você pedir antes. Porque aí você não fica na mão do fiscal, né? Outra coisa em relação a documentos, e isso eu acho que é uma coisa que tem aumentado muito, porque a tecnologia, ela tem ajudado a gente se livrar um pouco de documentos físicos, né? Mas isso é um problema. Para você se livrar dos documentos físicos, você tem que ter consciência de que não é toda a digitalização válida para o fisco. E acabou de sair agora, em 2020, esse decreto presidencial, que trata justamente dessa questão de como os documentos digitalizados eles serão considerados válidos, equivalentes a um documento físico. Mas não é qualquer documento, não é eu pegar aqui na minha casa e digitalizar o documento que está valendo e tudo bem, e eu me livro do resto. Muitas vezes a empresa tem pouco espaço e quer se livrar de coisas antigas. Digitaliza tudo isso e joga fora. Grande pecado. Porque olha que esse decreto ele diz que requisitos tem que ter esses documentos para serem válidos. Por exemplo, assinatura digital, tem padrões técnicos mínimos, é um negócio, tem vários anexos, é um negócio bem complexo. Então, você precisa ter em mente que não é uma simples digitalização que resolve o seu problema, quando você tiver que apresentar um documento como prova. A importância também, muitas vezes o fiscal pede um documento e é bem comum a empresa chegar e falar o cara pediu todas as notas de 5 anos. Tô aí, entrei uma caixa lá cheia de notas para o fiscal, sem organização nenhuma, sem planilhamento, sem nenhum esclarecimento. É importante
que a pessoa que está atendendo o fiscal, ela perceba o motivo da solicitação do documento. Por que ele está pedindo aquele documento? O que ele está fiscalizando? O que ele está achando que está acontecendo na empresa? O que ele está questionando? E quando você entregar o documento, entregar isso formalizado, inclusive com esclarecimentos. E, por exemplo, se não é esse documento que vai provar que você está correto, qual é o documento que vale? É importante que isso conste na formalização da entrega dos documentos para o fiscal. A retirada dos documentos é outro ponto extremamente relevante, porque muitas vezes o fiscal leva os documentos, né, lá para ele começar a fiscalizar, acaba a fiscalização, lá para o auto de infração e ele não devolve os documentos. E você vai se defender e você tem que ficar perdendo dias correndo atrás dos documentos que o fiscal levou. Ou às vezes a pessoa nem sabe que o documento não está lá e você fica procurando na empresa um documento que não está lá. Então, é importante que tudo seja formalizado. E daí eu volto à ideia de que você não pode ter o atendimento à fiscalização, você tem que tratar com respeito, com distanciamento. Ele não é um amigo que está lá. Ele não é um inimigo. Ele basicamente é um juiz, ele vai julgar o que você está fazendo. Mas você também precisa ter tudo formalizado, porque isso vai te resolver a vida lá na frente depois. E aí, por fim, essa questão da guarda, uma coisa que todo mundo acha é que, tipo, a obrigação de eu guardar documento são 5 anos. 5 anos do fato gerador. E tá tudo resolvido. Errado. Esse é um dos grandes problemas que você tem normalmente. A regra básica, a mínima, é que você tem que guardar os documentos por 5 anos. Mas você tem prazos de decadência e prescrição. Os prazos de prescrição, por exemplo, eles são suspensos por vários atos que acontecem ali no caminho. Então, esses prazos muitas vezes são estendidos. Você precisa guardar a documentação fiscal pelo período em que aquela obrigação tributária está sendo questionada. Isso implica todo o processo administrativo e o processo judicial que vier depois. E para dar um exemplo disso aqui ficar uma coisa mais prática, mais palpável para vocês, olha esse exemplo que é engraçado aqui, tá? Imagina que em 2021, ou seja, o ano que vem, você vai ter um fiscal poderia ter um fiscal te pedindo documentos de 2000, nesse meu exemplo aqui. Ou seja, 21 anos atrás. Então, você hoje está tendo solicitação de documentos de 21 anos atrás. Por exemplo, vejam como isso não foge muito da realidade, né? Não é um exemplo absurdo. Imagina que você tem um crédito de 2000. Você pagou indevidamente um tributo. Aí, em 2005, surgiu a tese do tributo, pacificou a jurisprudência e você decide entrar com ação judicial para pedir de volta aqueles valores que você pagou de 2000 a 2005. Essa ação judicial, e não é um prazo muito fictício, ela dura aqui até 2015, ou seja, a gente está falando de 10 anos de duração de um processo judicial, o que é uma média atual no Brasil hoje. Esse processo transita em julgado em 2015. E nesse processo você ganhou. Foi dito, então, você tem direito a recuperar aqueles valores de 2000. Aí você vai dar entrada na habilitação para compensação. Normalmente, isso pode demorar até 1 ano de trânsito em julgado até você dar entrada. A gente estaria falando em 2016, você deu entrada no pedido de compensação. E o fisco tem quanto tempo para homologar essa compensação? Ele tem 5 anos. No meu exemplo, a gente iria até 2021. Ou seja, em 2021, quando o fisco for fiscalizar essa sua compensação, ele pode ter pedido documentos daquele crédito que foi de 2000. Então, quer dizer, isso tudo para mostrar que é indispensável. Você não pode guardar apenas por 5 anos. Você tem que guardar da forma adequada, que não é uma digitalização qualquer, por exemplo, no lugar adequado, onde você tenha ele sempre localizado para, num momento de uma fiscalização, ser rápido esse atendimento e ser efetivo. E você precisa guardar pelo tempo que o processo durar. Então, esses são alguns dos cuidados que a gente queria trazer, dos cuidados mais básicos, ou seja, aqueles pontos de atenção mais básico do básico do básico. E que normalmente você tem falhas nesses momentos aqui, né? A gente vai explorar outros pontos, né? Outros cuidados essenciais. E eu te devolvo a palavra, Mar, para você conduzir aí agora essa outra parte. Obrigado, Sandra. De fato, a gente está vendo, né, essa questão agora essa última que você mencionou, né, dos documentos, né, agora que a gente tem trabalhado muito no levantamento dos valores, né, do ICMS na base do PIS e COFINS, né, e algumas empresas com dificuldades de levantar alguns documentos ainda
do século passado, né? Então, que estão abrangidos na ação e que realmente isso é um cuidado que deve ser tomado, né? E um ponto muito importante que você mencionou também, que bem, os cuidados, né, na fiscalização devem ser tantos, né, que eu tive a experiência, né, de ficar lá no TIT, né, no Tribunal de Imposto de Taxa, como jogador, e a gente sabe, né, que tem muita coisa que não sai no acórdão, né, aquela conversa dos jogadores ali na hora de decidir, que não vai lavrado no acórdão, que é uma discussão ali que é no caso, né, com o advogado e tudo mais, mas uma discussão do caso. E uma coisa que é muito importante, né, para os contribuintes é o comportamento durante a fiscalização. Na verdade, você colocou num ponto aí que o fiscal julga, né? Na verdade, o contribuinte ele começa a ser julgado quando ele isso vai parar num processo administrativo, num julgamento de um recurso administrativo, ele começa a ser julgado a partir do momento que ele recebe a notificação, porque dependendo do comportamento que ele teve durante a fiscalização, de atender o fiscal, a maneira como ele atende o fiscal, o cumprimento de prazo e tudo mais, isso é levado em consideração pelos julgadores, principalmente nas questões que envolvem a discussão da boa-fé. Será que o contribuinte agiu bem ou não agiu bem? A questão da relevação ou redução da multa, né? Que às vezes a questão de boa-fé, embora não esteja na legislação textualmente boa-fé, mas isso é levado em consideração. Então, é muito importante até para o contribuinte antever um resultado, né, do julgamento para que ele seja mais favorável, né? Então, é bastante importante mesmo. Dependendo ou não do fiscal, tem que tratá-lo bem e atendê-lo nos prazos, né? Bom, então agora passa a palavra para o Alessandro, né, Alessandro? Isso, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, Maurício. Dando sequência ao nosso tema, né, de atendimento à fiscalização, eu vou falar um pouquinho das multas que são aplicadas pela Receita Federal, né, desde a multa de mora, as multas de ofício, né, naquela ordinária, qualificada, agravada, as multas isoladas, né, tanto na questão do não pagamento das estimativas, quanto a multa isolada no caso de compensação. Vou falar um pouquinho do CARF, né, o entendimento do CARF sobre algumas dessas multas, o do Judiciário, e no final eu vou dar um panorama sobre o entendimento do STF sobre essas multas, né, o que está em repercussão geral. Bom, começando aqui pela multa. Primeiro tem a multa de mora, né, que a gente tem essa multa de 0,33% ao dia e ela é limitada a 20%, ela está prevista no artigo 61 da Lei 9.430. E essa multa ela tem por finalidade indenizar o erário, né, pelo pagamento a destempo por parte do contribuinte. Então é a multa mais simples, né, que a gente tem no âmbito federal, né, ela independe de fiscalização, muito pelo contrário, né, ela tem que ser prévia à fiscalização, o contribuinte apura o tributo em atraso, aplica essa multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, sobre o tributo que deveria ter sido recolhido, né? Então, essa multa é aplicada para esses tributos que não foram recolhidos e também ela é aplicada nos casos de compensação não homologada, né? Então, a empresa transmite a DECOMP, essa compensação não é homologada pela Receita Federal, a multa exige o tributo que não foi compensado, acrescido de Selic, naturalmente, mais essa multa de 20% também. Aí a gente passa, né, as multas de ofício, né, que são aquelas multas que já tem uma intenção, né, que já tem uma intenção de punir o contribuinte pelo não recolhimento do tributo. Então, elas dependem necessariamente de uma atuação da Receita Federal por parte da fiscalização. O contribuinte é fiscalizado e, se for autuado, é aplicada uma dessas multas que a gente vai ver agora em seguida. Assim, de começo, a gente tem a multa ordinária de 75%, ela é aplicada sobre o tributo que não é recolhido ou diferença de tributo que o fisco apure, nos casos que não há fraude, sonegação e conluio, e também nas hipóteses em que não há embaraço à fiscalização, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, essas duas hipóteses de multa qualificada e agravada. Então, essa é a multa que a gente pode chamar de multa ordinária, que é a multa de 75%. E a gente tem também a figura da multa isolada de 50%, ela está prevista no artigo 44, só que no inciso 2
da Lei 9.430, e ela é aplicada nos casos em que o contribuinte que apure, né, o imposto de renda e a contribuição social por estimativa, ele deixe de recolher essa estimativa. Então, sobre esse valor que ele deixou de recolher, é aplicada essa multa de 50%, mesmo que no final do ano base, o contribuinte apure prejuízo ou base de cálculo negativa. Então, no entendimento da Receita, essa multa ela é aplicada independentemente de ter o contribuinte tributo a recolher no final do ano, né? O fato da aplicação dessa multa é a ausência de recolhimento da estimativa mensal. É uma questão que surge, né, dessa multa é justamente a possibilidade ou não de concomitância entre essa multa isolada de 50% e a multa de ofício de 75%, por exemplo, no caso em que o contribuinte deixou de recolher a estimativa mensal e também, no final do ano, no ajuste, apurou tributo a recolher e deixou de recolher esse tributo, né? Então, no entendimento do fisco, é sim possível a acumulação dessas duas multas. O CARF tem até uma súmula, que é o número 147, em que ele entende sim que é possível aplicar a multa de 50% sobre essa estimativa não recolhida, mais os 75% sobre o tributo apurado no final do ano, né? Em compensação, o STJ, né, eu citei aqui uma decisão da segunda turma, mas tem decisão da primeira turma também, não tem decisão em recurso repetitivo, mas tem decisão das duas turmas que compõem a seção de direito público, no sentido de que não é possível a acumulação dessas multas, né? E para isso o STJ aplica um princípio penal, né, que é aplicado para o direito tributário, que é o princípio da compulsão ou absorção, né, que é o princípio em que a infração mais grave ela absorve aquela de menor gravidade. Então, portanto, o STJ entende como no final da linha não houve o recolhimento do tributo, né, e esse tributo está sendo exigido por meio de auto de infração, e já tem uma multa específica, que é de 75% sobre esse valor, então não é possível acumular com essa multa de 50% sobre a estimativa que o contribuinte deixou de recolher durante o ano, né? Então, a gente vê que existe uma posição completamente diferente do CARF e do Judiciário. Continuando em relação às multas de ofício, a gente encontra também a figura da multa de ofício qualificada, né, que é a multa prevista no parágrafo 1º do artigo 44 da 9.430, que é uma multa que ela é aplicada em casos de sonegação, fraude e conluio, né? Essa multa ela é de 150% e ela é comumente aplicada pelos fiscais, né? A questão é, o CARF, né, ele tem o entendimento de que não basta só o fiscal afirmar que houve sonegação, fraude ou conluio, né? Ele precisa comprovar no auto de infração que o contribuinte agiu com dolo, né? Essa figura do dolo, para esse caso de multa, é essencial, que é aquela intenção deliberada, a intenção do contribuinte de fraudar ou sonegar, né? Então, não basta só o fiscal afirmar no auto de infração que o contribuinte deixou de recolher um tributo, que sonegou. Não, ele precisa comprovar o ato, né? E geralmente é uma conduta delituosa, né? Por exemplo, a gente pode falar em falsificação de documentos, né, uma hipótese de fraude, movimentação de conta corrente em nome de terceiros, utilização de interposta pessoa, e esses são exemplos de hipóteses que justificariam, no entendimento do CARF, a aplicação dessa multa de 150%, né? O CARF tem essas duas súmulas, né, que vão no encontro daquilo que eu estou falando, que não basta a simples apuração de omissão de receita ou rendimentos, ou a presunção legal de omissão de receitas ou de rendimento, para a aplicação dessa multa de ofício qualificada, né? Portanto, no auto de infração, tem que ficar comprovado esse dolo por parte do contribuinte para sonegar ou fraudar o fisco, né? Essa multa ela já é o dobro, né, da multa ordinária. A gente tem também uma outra figura de multa de ofício, né, que é a multa de ofício agravada, né? Ela está prevista no parágrafo 2º do artigo 44 da 9.430,
E a previsão dela é dobrar as multas de ofício de 75% e a multa qualificada de 150% em casos em que não há o atendimento da intimação para prestar esclarecimento, arquivos ou sistemas, né? Então, isso daqui, essa multa, vai muito naquilo que a Sandra falou, né, dos cuidados que as empresas têm que ter por ocasião da fiscalização, sempre tem que deixar uma pessoa responsável pelo atendimento, como ela disse, o fiscal não é amigo, mas também não é inimigo. Então, assim, é muito importante, muito mesmo importante, porque essa multa ela é muito aplicada pela fiscalização, muito, porque como é uma multa, depende muito do fiscal, né? E o fiscal, se ele acha, né, no entendimento dele, que aquela informação, que aquela resposta não está contento, né, não superou as expectativas dele, ele vai e aplica essa multa agravada, né? Então, ele pode, imagina, essa multa pode chegar a 225% nos casos em que a sonegação, fraude ou conluio. É um valor realmente expressivo, por isso que as empresas, elas precisam realmente ter uma atenção especial na fiscalização, porque é a hora de atender o fiscal, responder, para evitar a aplicação dessas súmulas, né? E alguns procedimentos, alguns comportamentos dos contribuintes que podem ser praticados para evitar a aplicação dessa multa, né? Isso, inclusive, também no entendimento do CARF, né? Por exemplo, atendimento ainda que parcial, né? Então, eu não vou conseguir cumprir toda essa intimação ou apresentar toda essa documentação que o fiscal está pedindo. Apresento parcialmente. Isso já é suficiente no entendimento do CARF em algumas decisões para afastar essa multa agravada. Pedir dilação de prazo, isso tem que ser prática corrente, quer dizer, não vou conseguir atender em 5 dias, em 10 dias, ou seja, no prazo estipulado pelo fiscal, vou, peticiono e peço 5, 10, 20, 30 dias para atender essa intimação. Tudo isso vai de encontro à boa-fé do contribuinte, né? Quer dizer, eu não posso aplicar uma multa agravada se o contribuinte foi, pediu prazo, justificou. Uma outra atitude também que o contribuinte pode praticar é justificar a razão do não atendimento, né? Tem algumas decisões do CARF que afastam essa multa quando o contribuinte justifica o não atendimento, né? Seja porque os documentos foram extraviados, porque ele está num local muito de difícil acesso. Então, é muito importante justificar caso o contribuinte não consiga cumprir e atender a intimação. Então, eu acho que o recado dessa multa é muito na linha do que a Sandra falou, é o cuidado especial com o fiscal, né? Sempre atender, ainda que parcialmente, pedir prazo, justificar a razão do não atendimento para evitar essa aplicação dessa multa agravada e que pode chegar a 225% do tributo. A gente tem também a figura da multa isolada sobre o valor da compensação não homologada. Então, como eu disse, né, quando o contribuinte transmite a DECOMP e essa compensação não é homologada, sobre o valor, sobre o débito não compensado, a Receita exige já de planos 20% e lança também, por meio de auto de infração, essa multa de 50% sobre o valor não compensado, né? Então, essa multa, inclusive, eu vou falar mais para frente, né, quando dos casos que estão em repercussão geral no STF, essa multa se encontra em repercussão geral, já tem um voto favorável, mas fato é que a Receita até hoje exige essa multa, né? Então, ela exige uma multa de 50% mais a de 20% sobre a compensação não homologada. E aqui no próximo slide, falar um pouquinho das reduções da multa também, né? Inclusive a multa isolada. Então, a 9.430, no artigo 44, parágrafo 3º, ela traz algumas hipóteses de redução, né? Basicamente, são 2 momentos, né? Em 30 dias contado da lavratura do auto de infração, se o contribuinte paga ou compensa o débito, ele tem uma redução de 50% na multa, ou se ele parcela em 30 dias, ele tem 40% de redução. Agora, caso o contribuinte opte por impugnar, né, ele entende que tem argumentos de defesa, ainda que não tantas chances de êxito, mas ele prefere impugnar,
aí ele ainda tem a possibilidade de se beneficiar dessas reduções no prazo de 30 dias, contado da decisão administrativa de primeira instância, e aí a redução seria de 30%, né, no caso de pagamento ou compensação, e de 20% no caso de parcelamento. Acho que é uma hipótese a ser avaliada, né, porque, principalmente no caso de 50%, é uma redução bem expressiva, né, da multa, principalmente se for uma multa qualificada e agravada. E agora, falar um pouquinho também do entendimento do STF sobre essa questão da multa, né? O STF já há muito tempo, desde a década de 90, ele já vem entendendo, né, que multas, nesse momento, não superiores a 100%, mas multas, né, nessas duas ADIs que eu cito aqui, são multas de 200%, 300% e 500% sobre o valor do débito. Então, o STF, já desde a década de 90, ele entende que multas muito abusivas, como essas, né, de 200%, 300% e 500% do valor do débito, elas são confiscatórias, né, e, portanto, elas são inconstitucionais. Então, já desde historicamente, o STF já faz essas multas abusivas. E, mais recentemente, né, que o STF vem entendendo, já fixando, além de entender, né, aplicar a vedação do efeito de confisco também para as multas, ele já vem criando esse entendimento de que multas não podem ultrapassar os 100% do valor do tributo, né? Então, nesses julgados que eu relaciono aqui embaixo, que são mais recentes, o STF já compartilha desse entendimento de que as multas não podem ultrapassar 100% do tributo, né? Justamente porque, bom, uma obrigação acessória ela não pode ser superior à obrigação principal. Uma curiosidade que tem num desses julgamentos, que um desses casos, né, o Lewandowski, ele afirma na decisão que multas, inclusive de 100%, que não podem, que são confiscatórias também, né, 100% ou mais, né? Todos os outros julgados dão conta de que eles não podem ser superiores a 100%, né? Mas nesse caso específico ele fala inclusive 100%. Então, eu acho que é um julgamento que a gente pode utilizar, né, de forma favorável aos contribuintes, porque praticamente todos os municípios, todos os estados, eles têm multa de 100%. Né? Então, uma coisa é você considerar confiscatória uma multa de 101% para mais, né? Outra coisa é você considerar inclusive 100%. Então, esse julgamento eu acho que a gente pode explorar bastante nos casos, né, que a gente tem, que a gente cuida, porque ele afirma que, inclusive, a multa de 100% ela é confiscatória. E, por fim, eu separei, a gente conseguiu identificar algumas discussões que estão no STF sobre multa, né, e em repercussão geral. Tirando as três últimas, né, o tema 872, 863 e 736, que dizem respeito a multas aplicadas pela Receita Federal, né, essas duas primeiras, a primeira é uma multa do município de Contagem, né, que é uma multa fiscal moratória de 30%. Então, o STF vai decidir se uma multa de mora pode ser superior a 30%. A gente já sabe que o STF tem o entendimento, já considerou constitucional uma multa moratória de 20%, que é a multa aplicada pela Receita Federal, mas esse julgamento vai ser importante porque, né, inúmeros municípios e estados aplicam uma multa moratória superior a 20%, e certamente esse julgamento vai balizar, né, os outros julgamentos de outros municípios e outros estados. A gente tem o tema 487 também, que é uma multa isolada do estado de Rondônia, né, de obrigação acessória que não implicou em ausência de recolhimento de tributo. Também isso a gente encontra muito, né, inclusive no estado de São Paulo. Então isso vai orientar certamente também as demais multas isoladas. O tema 7872 trata da multa por atraso ou ausência da entrega da DCTF. O tema 863 trata da multa que a gente falou agora há pouco, de 150%. Né? A gente já sabe que o STF tem o entendimento de que multas superiores a 100% elas são confiscatórias, mas nesse caso
como é uma multa qualificada em razão da sonegação, fraude ou polui, ou seja, o dolo do agente, o dolo do contribuinte, esse julgamento também vai ser muito importante, né? Porque a Receita realmente aplica com frequência essa multa sem justificar e sem comprovar o ato doloso do contribuinte. E, por fim, né, a gente tem o tema 736, que é essa multa do indeferimento da compensação de 50%, essa multa isolada, né? E esse julgamento já conta com uma decisão favorável do relator, do Fachin, e o ministro pediu vista, então também vai ser uma multa, um julgamento bem importante, porque inúmeras compensações não são homologadas ou são homologadas parcialmente, e sobre esse valor que não é homologado, a Receita aplica essa multa de 50%. Basicamente é isso, né? É um tema relevante. Eu acho que isso só tende a mostrar que o cuidado com a fiscalização é muito, muito importante, né? Para a gente evitar sempre a aplicação dessa multa qualificada ou agravada. E eu passo a palavra, devolvo a palavra para o Maurício. Obrigado, Alessandro. De fato, é um tema muito importante, né? O Supremo tem alguns julgamentos e tem outros temas, como você bem colocou, para delimitar. Infelizmente, os tribunais administrativos, uma questão de, a não ser que seja a lei aplicada pelo fiscal no caso, eles não costumam aplicar essas decisões, né? E pegando o exemplo de São Paulo, né, que o nosso aqui mais próximo estadual, né, para ficar fora do federal, a gente vê multas bastante gravosas, né? Então chega, sei lá, o contribuinte que crédito indevido, com saldo credor, ele paga 2 vezes o imposto, quer dizer, ele tem 100% do crédito, cobra o imposto mesmo do saldo credor, e outras tantas multas que são bastante gravosas. Até o racional da fiscalização em São Paulo é aplicar multa, né? E o imposto ele é um acessório da multa, né? É um racional invertido no fim das contas, né? Então é realmente um ponto importante. Pessoal, só lembrando que a gente está com as perguntas, está no ar, e aí depois do final aí das apresentações a gente vai divulgar aí o pessoal, o público respondeu aí as nossas questões, tá? E, de novo, para quem chegou depois, a gente tem o Q&A, né, no fundo da tela aí a gente tem um ícone QA, né, Q&A, para fazer as perguntas, tá? Já chegaram algumas perguntas, mas a gente vai fazer todas as perguntas ao final das apresentações, tá bem? Então, podem ficar tranquilos que nós vamos responder, se não todas, quase todas. Então, agora eu vou passar a palavra a Aline. Olá, bom dia a todos e a todas. Vou falar um pouco sobre algumas medidas tributárias. Então, para falar disso, eu vou tratar da denúncia espontânea, que tem previsão no artigo prevê a exclusão de penalidades decorrentes do descumprimento de obrigação tributária quando o contribuinte devedor ele confessa a prática da infração antes da instauração de qualquer procedimento de fiscalização e, se for o caso, Aline, oi? o áudio está cortando em alguns momentos. Talvez seja, se você tiver com o celular conectado ao Wi-Fi, seria bom tirar, talvez esteja cortando por causa disso. Tá melhor, será? Agora tá bom. Tá bom? Bom, então, esse é o artigo 138, tá? Pela lei, já saiu uma série de direcionamentos para a criação da espontânea. Deles são muitos tipos sobre esse assunto. Mas eu trouxe aqui 2 julgados do STJ que estão com diretrizes muito bem consolidadas sobre essa matéria. Tá melhor que o áudio? Tá cortando um pouquinho ainda. Putz. Se você...
Pior que... É conectar pelo celular também o evento, aí ou deixar o áudio no celular, talvez funcione melhor. Fica próxima, Aline. Quando você está mais próxima, tá ficando melhor o som. Só se eu colocar um fone também, né? Fica nessa distância aí, tá dando certo. Tá. Se qualquer coisa vocês me avisam, por favor. Tá bem. Bom, então, o STJ possui diversos recursos repetitivos e diversas análises sobre a denúncia. 5. Tá ruim, Maurício? Continua. Tá. Que fala que a denúncia espontânea, prevista no 138, ela exclui todas as penalidades que podem ser Cortando ali, acho melhor você colocar o... Deve ser conexão, viu? É a conexão. Você está com o celular conectado no Wi-Fi? Não, na verdade eu estou pelo computador. Não, mas talvez esteja interferência, entendeu? Às vezes acontece comigo aqui. Não, eu tirei o Wi-Fi agora. Tá. Eu vou pegar um fone. Mas acho que é conexão. Se quiser... Tenta ligar o áudio pelo celular, então. Conecta pelo link da apresentação. Que ótimo. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Então, será que a gente pode inverter enquanto a Aline arruma o Jorge Luiz falar? Tudo bem, pessoal? Aline e Jorge Luiz? Tudo certo. Maurício? Pronto. Então faz o seguinte, vamos inverter, Jorge? Faz a sua, Aline, aí você conecta o seu áudio pelo... Tá bom. Certo? Bom dia, pessoal. Eu agradeço aí o convite para integrar essa mesa de painelistas aqui, e a gente tem um grande atendência aí hoje, a gente agradece o prestígio, isso mostra também a relevância do tema, né, e como esse tema ele desperta dúvidas mesmo. E aqui na minha apresentação eu vou abordar um pouco uma questão que é muito importante, que é a questão de responsabilização de sócios, diretores e administradores, né? E quais cuidados na fiscalização devem ser tomados para que essa possibilidade de responsabilização de sócios, diretores, ela seja minimizada ou, na melhor das hipóteses, sejam construídos bons argumentos de defesa desde a fiscalização para que ela seja afastada em julgamento administrativo. Apenas para posicionar um pouco o tema, tá? A matéria de responsabilização de sócios, diretores, na verdade, ela diz respeito à eleição de sujeito passivo do tributo. Tá? Isso é matéria que pertence ao que a gente chama de regras gerais em direito tributário, que pela Constituição isso cabe à lei complementar, que no nosso caso quase sempre ela é esgotada pelo CTN. Tá? Então, aqui é uma introdução muito rápida para a gente só posicionar esse tema um pouco. Então, a gente tem o sujeito passivo direto, que é o próprio contribuinte, aquele que pratica o fato gerador do tributo, e o indireto, que é aquele que ou é eleito pelo legislador por fins de conveniência, tá? Que isso é regulado pelo 128 do CTN, e aí a gente tem nessa matéria a substituição tributária, contribuintes que são eleitos como responsáveis pela retenção de tributos, tá?
A responsabilidade por sucessão, que não é muito assim interessante para o nosso tema hoje, que acontece em sucessões societárias, por exemplo, incorporação, todas essas operações, não é muito relevante para o tema da fiscalização em si. E a que é especial a gente tomar atenção aqui é a transferida a terceiros, tá? Que aí, no caso, você tem no 135 do CTN, a previsão de responsabilidade só aos diretores em caso de ato que exceda os poderes conferidos pelo contrato social ou violação à legislação. Tá? Então, essa é basicamente a regra mais importante que a gente vai debater hoje aqui. Então, como eu já comentei, né, tem esses requisitos do artigo 135, que é prática de ato em excesso de poderes ao contrato social ou violação à lei. Né? Via de regra, esse ato ele tem que ser praticado de forma contemporânea, tá, ao momento em que o sócio-diretor, administrador, tem poderes, para tanto, ele está no quadro da empresa, né? Tem que ser contemporâneo ao surgimento da obrigação tributária, à época do fato gerador, isso é via de regra. Tem exceções, mas a regra é essa. E é pacífico aí na jurisprudência que o mero não pagamento do tributo, ele não pode ensejar automaticamente a responsabilidade de sócios, diretores e administradores. Tá? Isso é uma jurisprudência bastante antiga já do STJ. Então, quais situações poderiam ocasionar, tá, a responsabilidade de sócios, diretores e administradores? Solução irregular. Solução irregular, isso acontece com frequência, não tanto no âmbito de fiscalização, quando a empresa ela não é localizada no seu endereço, que consta das autoridades fiscais, né, do fisco, dos cadastros do fisco. A Fazenda ela tem uma tendência a interpretar isso como um indício de dissolução irregular, que já é bastante, na posição do fisco, suficiente para redirecionar a cobrança para sócios, diretores e administradores. Isso é bastante discutível, mas é mais ou menos o que a gente tem, que já geralmente não está muito envolvido na fase de atendimento à fiscalização. O que é realmente relevante na fase de atendimento à fiscalização? Até a gente teve essa antecipação do meu tema, que deveria ser útil, mas até por certa forma, ela é um pouco conveniente, essa inversão, porque alguns ganchos que o Alessandro abordou na apresentação dele servem aqui também, que é os requisitos para aplicação daquela multa de 150%, que é fraude, sonegação ou conluio, né, que tem como elemento principal para a sua caracterização o dolo, quer dizer, que tem que ser intencional. Isso também, basicamente, os mesmos requisitos se aplicam para a responsabilização de sócios, diretores e administradores. Onde que isso realmente pega nas empresas, né? Quando a gente está tratando da figura do planejamento tributário, né? O que acontece? No planejamento tributário, muitas vezes essa linha entre o que é uma fraude ou o que é uma economia, um planejamento tributário abusivo, isso fica um pouco tênue. Tá? E aí a questão de como você atende à fiscalização e as provas que são produzidas, os esclarecimentos que são produzidos, é fundamental para afastar futuramente uma responsabilização de sócios, diretores e administradores. Tá? Então, o que é muito importante aqui, né, as empresas precisam conhecer seus planejamentos, mapear, né, o que é um planejamento tributário e realmente aí ter uma preocupação muito grande de treinar a equipe, tá? E aí eu digo treinar, colocar todo mundo numa salinha de aula mesmo, distribuir tarefas, e quando o fiscal vier visitar a empresa ou iniciar um procedimento de fiscalização eletrônica sobre um tema desses, isso tem que estar muito bem alinhado entre todos. Porque uma resposta mal dada na fiscalização, ela te persegue pelo processo inteiro. A gente tem inúmeros exemplos. Eu tenho um exemplo aqui que eu posso citar de um cliente que a gente atendeu numa defesa, que era um planejamento, envolveu uma incorporação de uma empresa controlada, né? E aí o fisco atuou por ganho de capital, mas a nossa defesa era, não existe ganho de capital, porque a empresa incorporada foi extinta, emitiu ações em substituição às anteriores, né? Isso não é um ativo novo, né? A continuidade do mesmo ativo. Mas a empresa na fiscalização respondeu lá, trata-se de troca de ações, né? E aí troca é permuta é ganho de capital. Aquela palavrinha que ele escolheu ali mal na fiscalização, isso perseguiu no processo inteiro. Então, olha só, né? São temas que, quando você está falando de planejamento tributário, o jogo de linguagem
é uma arte jurídica, né? Isso é muito presente e uma sutileza, às vezes, pode mudar completamente a interpretação. Então, aqui a gente chama atenção, além da necessidade de treinar o pessoal, a necessidade de ter o jurídico envolvido no atendimento à fiscalização, tá? Porque, às vezes, as informações não são meramente técnicas, mas elas são técnicas jurídicas, né? Então, precisa ter um controle da linguagem, né? Do que é falado nessas respostas à fiscalização. Aí, matéria, essa linha tênue, né? Por exemplo, eu citei alguns exemplos aqui da jurisprudência do CARF, né? Um planejamento tributário comum, por exemplo, a redução de ganho de capital, devolução do patrimônio aos sócios, né? Pelo valor contábil e venda desse patrimônio pelo sócio em vez de pela pessoa jurídica. Isso é um planejamento tributário típico, porque a alíquota no ganho de capital de pessoa física é menor e isso permite uma economia tributária. Tá? Nessas situações, por exemplo, o CARF entende o seguinte: a redução, o CARF, eu digo que o CARF entende a jurisprudência majoritária, tá? A gente vai ver variações em cima disso. Mas a redução de capital é um ato previsto em lei, a devolução pelo valor contábil é um ato previsto em lei, então tudo isso está dentro do limite da licitude. A mera economia tributária, ela não pode ser caracterizada como dolo de fraude. Tá? Para se caracterizar uma fraude, você precisaria que esses atos praticados para alcançar essa economia tributária, eles pudessem ser classificados como ilegais, né? E frequentemente não é o caso, né? No caso aqui, por exemplo, não foi, inclusive o CARF afastou responsabilização de diretores e administradores nesse caso, né? A gente tem outros casos aí de planejamentos tributários, alguns contribuintes são sujeitos ao regime monofásico do PIS/COFINS, tem um planejamento tributário típico, que é segregar as operações em empresa industrial e comercial, mas aí você tem vários indícios que esse planejamento tributário ele pode ser validado, né? Ou ele pode resultar até numa responsabilização de sócio-diretor, que aí o fiscal ele vai olhar instalações, se a empresa compartilha, as duas empresas compartilham as mesmas instalações, mesmos empregados. Se tem uma confusão patrimonial, uma mistura de operações ali que você não consegue segregar, ou até uma operação uma empresa trabalhando com financiamento da outra empresa, sem capital próprio, isso tudo caracteriza fraude, né? Então, olha só como é importante, nesse momento, você construir todas as provas que no futuro vão afastar responsabilidade de sócios, diretores, pessoal, né? É muito comum, nesses casos que eu citei aqui de exemplo, a Receita já incluir, via de regra, ali, sócios diretores no polo passivo do auto de fração. Isso gera muito desgaste interno, às vezes o diretor não é nem do Brasil, é uma multinacional, e ele não sabe, não entende assim, que é uma questão corriqueira, então isso causa um constrangimento interno muito grande. Então, para evitar essa situação, ainda que seja reversível depois num recurso, alguma coisa, é muito importante atender bem a fiscalização, né, com todas as respostas necessárias e esclarecimentos precisos e tomando cuidado com essas pequenas armadilhas, né, de termos que às vezes se voltam contra o contribuinte no curso do processo. Aí tem situações mais extremas aqui, né, que eu citei aqui, subfaturamento de importação, interposição fraudulenta de pessoas. Quando você tem acusação de interposição fraudulenta de pessoas, é muito difícil não ter, via de regra, praticamente de forma automática, responsabilização de sócios diretores, porque você tem aquela empresa, se o fisco ele conseguiu comprovar que aquela empresa está emprestando o nome por uma fraude tributária, automaticamente, se ela tem um representante legal responsável por ela, é muito difícil você não responsabilizar a pessoa, né? Porque a empresa praticamente ela foi constituída só para aquele propósito. Então, são situações que deve-se tomar cuidado com isso. Já falando da responsabilidade por substituição, né? Que a gente tem a substituição tributária e retenção. No caso da retenção previdenciária, tá? Que muitas vezes a legislação ela determina que as empresas são responsáveis pela retenção do salário dos empregados e tudo isso. Isso é um tipo penal, inclusive, né? Reter e não repassar é um tipo penal. Então, deve-se tomar cuidado com essa situação, né? Porque fatalmente ela tem uma grande chance de acarretar responsabilidade de sócios diretores. Mesmo nesses casos, tá? De retenção e não repasse, apesar de ser um tipo penal, o CARF ele entende, a jurisprudência majoritária, que é necessário comprovar um dolo
tá, do sócio, do diretor, comprovar que ele tinha poderes para tanto e individualizar essa conduta que acarreta a responsabilidade, mesmo em caso de retenção e não repasse. Então, mais uma vez aqui, são situações extremas, mas mais uma vez é um cuidado importante, né, para se produzir provas que afastem essa responsabilidade desde o início da fiscalização. Caso do ICMS, por exemplo, a gente tem um julgamento aqui recente, problemático, né, do STF, aí, na minha visão, que caracterizou o não pagamento contumaz, né, e aí a gente sublinha essa palavra contumaz, do ICMS. Quer dizer, a empresa declara e não paga o ICMS de forma contumaz, segundo a linguagem usada pelo Supremo, isso acarreta a responsabilidade criminal, né? E aí a responsabilidade criminal nunca é da pessoa jurídica, sempre é de alguém, né? Quem pratica crime é uma pessoa. Isso é bastante problemático, né? Porque essa questão de contumácia não é uma definição legal para isso, né? Não existe, foi algo que o Supremo construiu ali no julgamento. Então, a definição do que é contumaz não é contumaz é bastante importante e não está definida em lei, né? No caso aqui em São Paulo, a legislação do não conformes até trouxe um conceito, né? E aí fica em dúvida se esse conceito ele vai servir para esse propósito ou não. Mas, mais uma vez aqui, a fiscalização, o atendimento de fiscalização é importante, né? Porque no próprio julgamento supremo você tem algumas linhas de argumentação no sentido assim, ó, se a empresa lá reteve e não pagou, mas ela destinou aquele recurso para pagamento do salário dos empregados, por exemplo, isso afasta uma responsabilidade aí não só tributária do sócio-diretores, mas criminal também. Então, tudo isso é prova, né? E aí, no curso do processo, isso deve ser bem atendido de forma estratégica, de forma a afastar essa responsabilidade. Aí, só finalizando, a parte previdenciária, né? Você tinha, antigamente, um dispositivo de lei, a 862 de 93, que estabelecia uma espécie de responsabilidade automática dos sócios-diretores, né? Isso foi declarado inconstitucional, né? E aí, hoje, o STJ interpreta essa responsabilidade praticamente com os mesmos critérios da tributária normal, ou seja, depende de uma demonstração dos requisitos lá do 135 do CTN. Então, tudo que eu falei aqui para o tributário, ele se aplica também para o previdenciário. E é isso, gente. Aqui estão nossos contatos também, e estamos aí à disposição para todas as dúvidas e perguntas que vocês tiverem. E estamos às ordens aí, Maurício. Bom, obrigado, Jorge. Vamos então voltar para a apresentação da Aline. A Aline ia falar de denúncia espontânea e espontaneidade. Nada mais espontâneo do que as coisas darem errado, né, Aline? Então ficou aí esse ponto aí para a gente concluir. Então vou devolver a palavra à Aline para fazer a apresentação. Sim, vocês estão me ouvindo bem? Sim, Aline. Então, espero que dê certo. Bom, então, como eu estava dizendo, o que eu vou tratar são medidas preventivas que podem ser adotadas pelos contribuintes que ainda não estão sob fiscalização, tá? Então, basicamente, a denúncia espontânea, que tem previsão no artigo 138, que prevê a exclusão de penalidades decorrentes do descumprimento de obrigação tributária, quando o contribuinte confessa a prática da infração antes da instauração de qualquer procedimento de fiscalização e, se for o caso, pague integralmente o tributo acrescido de juros de mora. Na jurisprudência, a gente encontra uma série de posicionamentos sobre esse instituto e eu trouxe aqui dois pontos que definem bem assim, o alcance da denúncia espontânea. O primeiro deles é o recurso repetitivo, tema 385, que diz que a denúncia espontânea, ela exclui tanto a multa de mora quanto a multa de ofício. Então, aquelas multas que o Alessandro mencionou, aquela multa que geralmente é de 75% via de regra e a de 20%, elas são excluídas pela denúncia espontânea. E outro ponto que já foi objeto de súmula no STJ, né, a súmula 360, é que o benefício da denúncia espontânea ele não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. O que isso significa? Se o tributo já está declarado nas obrigações acessórias do contribuinte e não pagos, isso nunca vai poder caracterizar a denúncia espontânea. Isso vai ser pagamento em atraso e vai incidir a multa de mora de 20%. Bom,
A PGFN já editou uma portaria para dispensar a apresentação de contestação e recurso, né, dentro desses limites já fixados pelo STJ, e a Receita Federal editou uma nota técnica, a 19 de 2012, que define algumas situações práticas que podem ou não se enquadrar como denúncia espontânea. E, de novo, existem vários atos na Receita que tratam da denúncia espontânea, mas essa nota técnica COSIT, ela é interessante porque ela tem situações bem práticas. Então, quando tiver algum tipo de dúvida do contribuinte, ela é sempre uma fonte de esclarecimento. Primeiro, a Receita Federal considera como denúncia espontânea a confissão e pagamento concomitante, tá? E outra situação que também é considerada como denúncia espontânea é a declaração e pagamento original a menor, com posterior retificação e quitação também. Agora, o contribuinte que faz o pagamento, mas não apresenta obrigação acessória para dar conta da infração que foi cometida, a Receita entende que não se caracteriza como denúncia espontânea. Então, de nada adianta o contribuinte fazer o pagamento, mas não apresentar, dentro do período que a Receita entende como correto, a obrigação acessória correspondente. Outro ponto que também está na nota técnica COSIT 19 é que a declaração a menor do débito sem pagamento, né, a declaração a menor, eu digo na declaração original, sem o pagamento, com a posterior retificação da declaração, pagando concomitante todo o débito declarado, tanto na declaração original quanto na retificadora, não pode ser caracterizado como denúncia espontânea. Então, de nada adianta o contribuinte apresentar uma declaração original, por exemplo, com 100 de débito e não fazer nenhum tipo de pagamento, depois retificar para colocar como 200 de débito, e nessa oportunidade fazer o pagamento de 200. Isso não vai ser objeto de denúncia espontânea e vai fazer incidir a multa de mora pela aplicação da súmula 360 do STJ. Existem alguns cuidados na instrumentalização da denúncia espontânea que também já foram muito bem esclarecidos pela Receita Federal, que inclusive foi objeto de uma solução de consulta do final do ano passado, a 233, que fala quais são as obrigações acessórias que precisam ser cumpridas para colocar em prática a denúncia espontânea. Então, o que essa solução de consulta fala é: a declaração que o contribuinte precisa apresentar é aquela contida na legislação tributária que dispõe sobre obrigações acessórias. Ou seja, o contribuinte quer fazer denúncia espontânea de PIS/COFINS, ele precisa fazer a retificação da EFD Contribuições e da DCTF. Pronto. E em relação ao pagamento, a solução de consulta diz que o pagamento ele precisa ser anterior à apresentação da obrigação acessória ou concomitante. Então, a orientação que é dada ao contribuinte é: faça o pagamento e depois retifique suas obrigações acessórias. Ou retifique e faz o pagamento no mesmo dia. Senão, pode ser aplicada a súmula 360 do STJ. Em relação às formas de pagamento, o STJ também já definiu pela impossibilidade de parcelamento desse débito. O que o STJ entende é que o artigo 138 do CTN, quando ele fala em pagamento, é pagamento em espécie, não tem como fazer o pagamento via parcelamento, tá? Isso foi objeto do recurso repetitivo do tema 101. Outro ponto que também já foi muito debatido é a questão da possibilidade de compensação. O que a primeira sessão do STJ definiu é que a condição resolutória para a extinção do crédito tributário, né, na compensação, ela esbarra na permissão do artigo 138. Esse posicionamento, ele vinha sendo adotado de forma unânime por todos os tribunais, mas no final de 2018 veio uma decisão da Câmara Superior do CARF permitindo a compensação. Então, o que o CARF entendeu é que a compensação ela pode ser equiparada ao pagamento para fins de denúncia espontânea, porque o CTN, quando ele menciona pagamento em diversas oportunidades, ele está falando, na verdade, de adimplemento e não de pagamento em espécie. E, além disso, se essa compensação, por exemplo, não for homologada, né, se a condição resolutória não for, de fato, homologada, o contribuinte vai ter a denúncia espontânea automaticamente cancelada, porque vai ser exigida a multa de mora de 20%. É claro que esse posicionamento não significa que houve uma alteração do entendimento dos tribunais sobre essa questão,
mas é aí uma mudança talvez tímida do que se entende como pagamento para fins de denúncia espontânea. No estado de São Paulo, todos esses conceitos e diretrizes, eles são aplicáveis, com a diferença de que o artigo 88 da Lei Estadual 6.374, ele determina que o contribuinte compareça ao posto fiscal com uma declaração que conste o descritivo da infração, o motivo e as medidas que foram adotadas para denúncia espontânea. Então, como foi feito o pagamento e se já foi feita a retificação da obrigação acessória. Também no estado de São Paulo, em 2018, como vocês sabem, foi instituído o programa Nos Conformes pela Lei Complementar 1320, que tenta incentivar o contribuinte ao adimplemento espontâneo e à autorregularização. Então, a critério da Secretaria da Fazenda, que isso vai depender do ranking do contribuinte, como que ele está definitivamente ranqueado lá no programa Nos Conformes, ele vai ser notificado sobre a constatação de um eventual indício de irregularidade, sem que isso afaste a sua espontaneidade. Então, ele vai ser notificado e ele vai ter oportunidade de retificar ou fazer eventuais pagamentos sem a incidência de multa. Mas é importante que essa notificação ela seja no âmbito do programa Nos Conformes, senão a espontaneidade ela é afastada. Inclusive, tem uma decisão bem recente do TJ de São Paulo, né? A gente não pode dizer que é o posicionamento do TJ de São Paulo sobre esse tema, mas é uma decisão importante que pode ser utilizada pelos contribuintes. Essa decisão entendeu que a fiscalização ela tem que privilegiar os objetivos do programa Nos Conformes. Então, mesmo que o contribuinte não tenha sido notificado no programa, na primeira intimação não pode ser afastada a espontaneidade dele para que seja cumprido os termos e os objetivos da Lei Complementar 1320. É uma decisão isolada, mas já é também uma sinalização de algo que pode ser adotado no futuro pelos contribuintes. Um ponto um pouco mais controvertido sobre a denúncia espontânea é a questão da sua aplicação nas obrigações acessórias. Antes de entrar no entendimento da jurisprudência sobre esse tema, eu acho que é importante a gente ter em mente quais são os critérios que o próprio artigo 138 adota. Então, quando o 138 fala em infração tributária, não faz qualquer distinção entre qual tipo de infração. Então, pode ser uma infração de obrigação principal como de obrigação acessória. Então, isso por si só já permitiria a aplicação do Instituto nas obrigações acessórias. E, além disso, quando o CTN, quando o CAPT do 138 fala em pagamento, ele acrescenta a expressão se for o caso. Então, acrescentando essa expressão, ele já leva a crer que a denúncia espontânea nem sempre exige o pagamento de tributo. Pode sim estar atrelado a obrigações acessórias. Acontece que a primeira sessão do STJ, ela tem um posicionamento lá desde os anos 2000, no sentido de que o artigo 138 ele está vinculado às obrigações principais e acessórias àquelas vinculadas. Então, as obrigações que o STJ entende como obrigações acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com a existência do fato gerador, eles não são alcançados pelo artigo 138. Fazendo uma análise desse posicionamento que foi adotado pela primeira sessão do STJ lá nos anos 2000, é possível verificar que essa decisão da primeira sessão, ela está fundamentada e ela reproduz uma decisão da primeira turma, mais ou menos de 99, em que foi analisada a aplicação da denúncia espontânea no atraso de entregas de declaração do imposto de renda. Naquela situação, o STJ deixou claro que, no caso de obrigação acessória autônoma, de fato, não dá para aplicar o 138. Só que há uma distinção entre o que é uma obrigação acessória autônoma e o que é uma obrigação acessória vinculada. Então, da leitura desse julgado da primeira turma, a gente pode classificar como uma obrigação acessória autônoma, por exemplo, aquela que seria uma norma de conduta exigida do contribuinte dissociada da obrigação principal, ou seja, entrega de DCTF, de GIA, EFD, enfim, esse tipo de obrigação acessória. E como obrigação acessória tida como vinculada, seria aquela que
interfere diretamente na aferição do tributo a ser pago, e sem a qual não é possível sequer fazer o pagamento dele. Então, essa é uma interpretação que pode ser dada para o posicionamento da primeira sessão. Infelizmente, a jurisprudência atual do STJ, ela reproduz o entendimento da primeira sessão de forma, sem fazer qualquer tipo de distinção, dizendo que obrigação acessória não se aplica ao artigo 138. Esse posicionamento, inclusive, ele foi adotado na solução de consulta COSIT 233, dizendo que a obrigação acessória cumprida desse tempo, ela não pode ser objeto de denúncia espontânea. Só que na solução de consulta COSIT 233, de fato faz um sentido, porque o que o fisco está analisando é a entrega de DCTF em atraso para fins de cumprimento de denúncia espontânea. Se você não tiver uma multa, por exemplo, pelo cumprimento em atraso desse tipo de denúncia de obrigação acessória, você vai ter um esvaziamento dos prazos regulamentares. E, inclusive, nenhum contribuinte vai cumprir esse tipo de prazo, né? E aí vai até impossibilitar a atividade fiscalizatória no prazo decadencial de 5 anos. E, por outro lado, aqui no estado de São Paulo, tem uma decisão normativa CAT 5 do final do ano passado, que aplica de forma expressa o 138 às obrigações acessórias. Essa decisão normativa, ela diz que o contribuinte que não cancela a nota fiscal dentro do prazo regulamentar, ele pode, antes de qualquer procedimento fiscal, comparecer ao posto fiscal de sua jurisdição e comunicar a infração e fazer o cancelamento sem a incidência daquelas multas que estão no artigo 527 do regulamento do ICMS. Existem também outras posições da Secretaria da Fazenda mais recentes, nesse mesmo sentido, de que, por exemplo, o contribuinte que verifica alguma irregularidade em seu estoque, ele precisa retificar obrigações acessórias para fazer essa regularização, ele também pode se valer do 138. Então, como vocês podem ver, a jurisprudência, a jurisprudência do STJ, ela caminhou para um lado de toda obrigação acessória não pode sofrer incidência da denúncia espontânea, mas é necessário analisar caso a caso e atacar exatamente esses pontos que foram fixados na primeira sessão. E, por fim, para os contribuintes que já estão sob fiscalização, nem tudo está perdido. Existe aí a possibilidade da espontaneidade ser restabelecida quando o fiscal não respeitar os prazos regulamentares para a lavratura do auto. Então, no âmbito federal, por exemplo, o decreto 70235, ele fala que o fiscal tem 60 dias contados do termo de ciência do início da fiscalização para lavrar o auto de infração. Esse prazo ele pode ser prorrogado por igual período, por ato escrito e formal. Então, se, por exemplo, em 120 dias o fiscal não lavrar o auto de infração, o contribuinte pode se valer do 138 e, eventualmente, regularizar alguma coisa que foi detectada durante o curso da fiscalização. No estado de São Paulo, o Código de Defesa do Contribuinte também fala disso. Ele fala que, se o fiscal não lavrar o auto de infração, em 90 dias contados da entrega da totalidade das informações e documentos, também a espontaneidade ela é restabelecida. É claro que podem ocorrer alguns óbices por parte da fiscalização, né, para fazer esse tipo de aproveitamento do 138, mas nada impede do contribuinte adotar todos aqueles cuidados, né, que já estão devidamente pré-determinados na jurisprudência e, eventualmente, se valer de alguma medida judicial ou até mesmo de algum pedido administrativo fora dos parâmetros que já estão delineados na jurisprudência. E é isso, esses são os nossos contatos. Eu estou à disposição para eventuais dúvidas sobre esse assunto. Obrigado, Aline, muito bem. De fato, essa decisão do STJ são aquelas reproduções, né, que acabam acontecendo e nem sempre, quando a gente vai buscar a origem, vê que não é bem aquilo, né? Como você bem disse, faz todo sentido não aplicar denúncia espontânea para multa por atraso, porque senão você esvazia a multa por atraso, né? Mas também estender isso a qualquer obrigação acessória é absurdo. Aliás, o CTN, o artigo 138, fala, né, que você afasta a aplicação da penalidade mediante a denúncia e o pagamento do tributo, se for o caso.
Ou seja, pode ser que não seja o caso, que não tenha tributo envolvido. Logo, isso acomoda aí também obrigações acessórias, porque independentemente de ter ou não o pagamento tributo vinculado a ela, né? Pessoal, vamos então às algumas perguntas. A gente está muito em cima do tempo, mas dá para responder algumas perguntas aqui. Só para passar para vocês aí o resultado da nossa pesquisa, né? A gente perguntou se você e o seu time se sentem preparados ou preparadas para atender as fiscalizações. 25% das respostas foram em sentido negativo, né? Até que o pessoal está bem preparado aí, né? E a segunda pergunta que a gente colocou, deixa eu ver aqui. Na sua opinião, qual é a principal dificuldade para atender as fiscalizações? Deixa eu ver aqui. Os resultados, a gente conversou antes aqui, a aposta maior foi exatamente esse aí da alta complexidade da legislação, mas vejam que perdeu, não ganhou com sobra não, né? Então, em segundo lugar aqui, falta de staff interno, prazos curtos e tempo para atender ao fiscal. Vejam, não foi tanta diferença assim de percentuais, né, de uma resposta para outra, mas de fato acho que a alta complexidade realmente é o que mais gera a fiscalização, o que mais gera auto de infração e evidentemente é o que mais atrapalha nas fiscalizações, né? Vamos para as perguntas. Aqui tem uma pergunta, uma pessoa que não tem identificação aqui, falando de grandes contribuintes. Se na fase de investigação o fisco me solicitar, por exemplo, um relatório que não tenho pronto na empresa e que seja necessário o seu desenvolvimento, mas não tenho tempo hábil para produzir e entregar dentro do prazo concedido pelo fisco, qual a sugestão de vocês em relação a isso? E aí tem uma outra pergunta do Felipe que está relacionada a essa, vou fazer na sequência, fazer tudo junto. Considerando que habitualmente o fiscal não responde em tempo hábil ao pedido de dilação, indago se devemos presumir como deferido o mesmo, bem como qual o melhor momento para solicitar esta extensão no último dia do prazo existente ou o mais brevemente possível. Sandra, você quer responder essa aí? Sim. São duas excelentes perguntas. A primeira, ela traz a questão de você não ter a documentação que o fiscal está te pedindo. Então, o que é importante nesse momento? O Alessandro até reforçou isso na parte dele um pouco. Primeiro, entrega parcial, se você tiver possibilidades. Se não tiver possibilidade, o que é importante? Dentro do prazo da solicitação, você vai esclarecer por escrito por que você não tem aquela documentação. E você vai pedir o prazo. Então, não é só falar, olha, não tenho, me dê prazo. Você tem que dizer qual é o prazo que você precisa. Então, olha, eu não tenho essa documentação porque isso exige que eu procure o documento X que está fora da empresa e, para tanto, eu preciso mais tempo. Então, você precisa explicar tudo. Não é só fazer um pedido frio de preciso mais prazo. Tem que ter quantidade de dias que você precisa e o motivo dessa solicitação. E a outra pergunta do Felipe, ela vai na mesma linha, né? Então, parte dessa resposta já responde ele também. Mas tem uma coisa importante, né? Ele traz aquela questão de que, na prática, os fiscais muitas vezes não respondem. E qual é o momento adequado, então, para fazer o pedido de dilação? E se você vai considerar, como já que ele não respondeu, então eu considero deferido? Sim. Se ele não te respondeu, você vai considerar como deferido o prazo. O que pode acontecer? O fiscal entender que ele não te deferiu e ele lavrar o auto, tudo bem, você vai se defender, vai apresentar depois, você vai ter argumento, inclusive, para explicar que ele não te deu o prazo que você solicitou. Por isso é importante que esse pedido de solicitação de prazo tenha a explicação do motivo da dilação. E a outra questão é, qual é o momento adequado para pedir essa dilação? E aí ele coloca, será no último dia? Fazer antecipadamente? Olha, o ideal é que não seja tão cedo, que mostre que você não tem nada organizado na empresa, nem tão tarde que não dê tempo de explicar, enfim. Então, o que eu sugeriria? Um dia antes do prazo que o fiscal te deu seria um prazo adequado, mas com essa explicação, olha, eu preciso mais 30 dias por isso, isso, isso. Se você responde muito cedo, o primeiro que o fiscal vai pensar, pô, mas nem procurou? Então, o que é o ideal? Espera ali e fala, olha, tentei achar, mas a dificuldade é X, não encontrei, então eu preciso mais tempo. Tá? Acho que isso é muito subjetivo, mas eu acho que é por aí. Ô, Sandra, se permite fazer só um complemento, assim, o que você falou, sua resposta está perfeita, mas tem um ponto que acho que vale um comentário aqui. Bom, a legislação, você tem, ele tem uma regra
que nenhuma disposição que impeça o fiscal de acessar livros e registros da empresa ela é válida, né? Então o fiscal tem amplo acesso a livros e registros. Só que a legislação não fala nada e não impõe nenhuma obrigação do contribuinte elaborar levantamentos, né? Fazer uma planilha fiscal, isso não está no escopo da legislação, né? O fiscal muitas vezes ele abusa desse poder de pedir documentos porque ele acaba pedindo para a empresa fazer o trabalho dele, né? Isso é um pouco preguiça da parte fiscal. Óbvio que naquela relação fiscal, que é uma relação de tensão, se você responde de forma muito assim contraditória ao fiscal, isso pode gerar uma repercussão. Mas eu acredito que seja recomendável, do ponto de vista estratégico, na medida do possível, fornecer o mínimo possível, tá, que a empresa possa. Então, se ele pedir um levantamento, você pode simplesmente responder e falar, essa informação está na ECF, no registro X, ou está no razão contábil. Se ele insistir, aí você até fornece, né, e aproveitando, a empresa pode aproveitar dessa oportunidade para usar inteligentemente desse levantamento para fazer uma resposta com viés mais favorável a ela, né? Mas existe também é bom uma certa resistência, e aí sempre justificando, porque isso futuramente vira prova, né? De uma nulidade, um vício, então, mais ou menos... Muito bem colocado, Jô. E eu acho que por isso que isso é muito, muito caso a caso, né? Que você vai entender. Mas tem um ponto que você trouxe que também é importante. Por exemplo, quando o fiscal te pede para fazer o trabalho dele. Realmente, isso é irritante, você perderia tempo, você não tem mão de obra para fazer isso. Só que é uma coisa que você tem que avaliar no final. Você pode não entregar durante a fiscalização, mas cedo ou mais tarde, se aquilo for relevante, se você avaliar que aquilo de fato é relevante para a sua defesa, para esclarecer a operação, mas cedo ou mais tarde você vai ter que parar para fazer isso lá na frente, né? Então, eu acho que esse perfil de você entender que o fiscal, ele não é necessariamente um inimigo, mas que quanto mais você esclarecer, mais limpo você sai disso, ou seja, com menos atuação, dentro dos limites. Então, é importante, assim, né? Ótimo, pessoal. Tem mais uma aqui. Aliás, tem muitas perguntas. Estão chegando muitas perguntas, pessoal. A gente não vai conseguir responder todas, como eu disse no início, mas ficaram os nossos contatos. Aliás, se vocês puderem compartilhar de novo os contatos aí o pessoal quiser encaminhar, fiquem à vontade, os que não foram respondidas, tá? Já fica aqui a dica. Tem uma aqui. Depois da autorregularização para perda de compra, vem a intimação e depois despacho decisório. A questão é, caso seja necessária alguma retificação na obrigação, pode ser feita antes da manifestação de inconformidade? Quem responde essa aí? Jorge Facuri? Posso responder. Assim, a Receita Federal ela até tem uma norma que foi editada recentemente, acho que o parecer número 2, que ela trata dessa questão da retificação das obrigações acessórias, né? Porque muitas vezes a gente tinha aquela ideia de que, depois que se emitiu o despacho decisório, né? Ou seja, mesmo que seja antes da manifestação de inconformidade, mas depois do despacho decisório eu não consigo mais retificar, ou as minhas retificações elas não têm efeito, né? Mas esse parecer normativo, que aí até muitas vezes a gente vê uma certa resistência dos próprios fiscais que analisam essa questão dos despachos decisórios na Receita, eles têm uma certa resistência de aplicar, mas esse parecer normativo ele permite que se retifique as obrigações acessórias mesmo depois do despacho decisório, mesmo depois da manifestação de inconformidade. Eu acho que sempre é importante, o que a gente sempre diz, ainda que quando a gente vai fazer uma defesa, né, quando a gente vai fazer a manifestação de inconformidade, se a gente tiver a obrigação já retificada, a gente já mostra a correção que a empresa está tentando fazer. Então, sim, eu acho que a gente tem sempre que retificar as obrigações, e aí não basta só retificar, né? A gente tem que ter documentos que lastreiem aquela obrigação retificada, né? E aí o CARF já tem entendimentos nesse sentido, né? Não basta eu ter retificado uma obrigação para mostrar que aquela é correta, eu tenho que ter o lastro contábil, enfim, daquela obrigação para mostrar que aquilo que eu retifiquei é o correto, porque a gente tem que lembrar que aquilo que se declara, muitas vezes, ou em PERDECOMP ou em DCTF, é confissão, né, de débito, então aquilo constitui crédito. Então, para eu desconstituir esse crédito, eu preciso mostrar por documentos que a retificadora é a correta. Obrigado. Tem algumas sobre denúncia espontânea.
Vamos aqui, ó, a denúncia espontânea não poderia chamar a atenção do fisco e atrair fiscalização? E aí tem mais uma aqui, acho que a Aline poderia responder. Caramba, eu perdi, porque elas não estão juntas aqui. Todo e qualquer procedimento fiscal é fundamento para afastar a denúncia espontânea. O fiscal pode ter autonomia para conceder ao contribuinte o direito à denúncia espontânea no trâmite do processo fiscal. Essa é bem interessante, hein? Então, no estado de São Paulo, vocês estão me ouvindo? Sim. Uma pergunta. No estado de São Paulo tem essa previsão, né, de que a autoridade fiscal, a seu critério, pode intimar o contribuinte a regularizar uma eventual infração sem que isso afaste a espontaneidade. No âmbito federal, eu desconheço algum tipo de procedimento nesse sentido, mas, em tese, teria aí que haver um fundamento legal para esse comportamento da fiscalização. Em relação ao fato da denúncia espontânea chamar a atenção da fiscalização, de fato, a denúncia espontânea, se você for retificar, por exemplo, períodos anteriores, ela vai reabrir o período, né, para o fiscal poder fazer uma nova fiscalização, mas só da parte que foi retificada. Então, tem que ser analisado qual é o benefício disso, né? Se às vezes o benefício financeiro de não pagar uma multa numa eventual fiscalização mais para frente é suficiente, né? Para aplicar a denúncia espontânea. Perfeito. E claro, sobre o fato denunciado, né? Claro, você está contando uma história para o fiscal de algo que você fez errado, mas claro, aí a legislação te suporta. Agora, evidentemente, ele pode a fiscalização e, como a Aline colocou, chegar a outras coisas, né? Tem mais uma pergunta aqui, interessante, tem várias, né? De novo, não vamos responder todas, pessoal, mas acho que dá para responder mais uma ou duas. Tem até a ver com essa última aí. Muito se ouve que o ajuizamento de qualquer ação contra a União relativa a um tributo federal normalmente enseja o maior foco de fiscalização por parte da Receita Federal sobre aquela empresa. Sabem dizer se isso existe mesmo? Uma pergunta do Orlando. Quer responder essa daí, Alessandro? Então, não tem muito, né? Eu acho que não chama a atenção, né? O fato de você discutir a tributação. Eu acho que talvez, né? Talvez isso ocorra num município muito pequeno, mas também é difícil você discutir um tributo municipal, onde as pessoas... Porque não existe muito essa ligação entre o judiciário e a procuradoria, quer dizer, a fiscalização. Então, eu acho que não interfere você discutir, questionar tributos e, de repente, aumentar as chances de uma fiscalização. Acho que é pouco provável. Legal. Vamos para a última pergunta, que a gente já está com o tempo bem adiantado. Aqui tem uma aqui, ó. Gostaria de saber se em processo aberto de fiscalização, exemplo de PIS/COFINS, os pedidos de ressarcimento que estiver saldo ainda, eu poderia utilizar esses créditos realizando novas decompras antes do encerramento da fiscalização? Existe alguma lei que me proíbe a utilização desses créditos após aberta a fiscalização? A pergunta da Carla. Quem que... Quer responder aí, Jorge? Qual, Jorge? Pode repetir a pergunta, Maurício, por favor? Jorge Luiz. Ó, se em processo aberto de fiscalização, exemplo de PIS/COFINS dos pedidos de ressarcimentos que estiverem saldo ainda, eu poderia utilizar esses créditos realizando novas decompras antes do encerramento da fiscalização? Existe alguma lei que me proíbe a utilização desses créditos após a aberta a fiscalização? O problema é que se você fizer compensação de tributos que estão sob fiscalização, sob aquele procedimento fiscal, ele não vai servir para fins de denúncia espontânea, para afastamento de multa, né? Então, nada impede que você utilize esse crédito para compensar, mas se a sua ideia é afastar a penalidade, se aquele período tiver fiscalização, não vai ser eficaz, né? Agora, uma coisa importante aqui, também, até um gancho nas respostas da Aline e da Sandra, o contribuinte ele pode usar estrategicamente dos prazos da fiscalização. Tá? Por quê? Porque o Manual de Procedimento Fiscal, o TDPF, né, que é o documento da Receita Federal que instaura a fiscalização, ele tem um prazo de 120 dias. No estado de São Paulo, são 90 dias. O não atendimento desse prazo restabelece a espontaneidade.
Às vezes, esse prazo ele pode ser muito bem aproveitado estrategicamente com o fiscal. Eu vou te dar um exemplo. Aqui em São Paulo já aconteceu, a gente teve situações no escritório que a empresa estava sob fiscalização, um crédito que ela tinha escriturado, mas não tinha aproveitado, por exemplo. E aí o fiscal já tinha, a fiscalização já estava durando por um período, já ia dar o período de 90 dias. O fiscal concordou em não renovar a fiscalização, a empresa conseguiu retificar a informação e não teve multa, porque daí restabeleceu a possibilidade de denúncia espontânea. Então, foi um fiscal sensato que achou que não seria justo autuar a empresa com 100% do valor de um crédito que não tinha sido aproveitado, tinha sido escriturado só por erro, mas não teve nenhum benefício da empresa. Então, esses prazos eles devem ser controlados, porque quando eles se esgotam sem renovação, reabre o prazo para uma denúncia espontânea. Tá? Então, é importante monitorar isso quando você está no meio de uma fiscalização. A oportunidade de fazer denúncia espontânea, às vezes, ela pode reaparecer. Tá certo. Bom, gente, estamos com o tempo aí estourado, né? Muita gente, a maioria do público ficou até o final, então gostaria de agradecer pela presença de todo o público, agradecer aí os meus colegas, Sandria, Alessandro, Aline, Jorge Facuri, Jorge Luiz, e espero rever a todos e todas aí nos nossos próximos eventos. Amanhã e sexta-feira temos mais um evento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Especificamente na sexta-feira a gente vai ter 2 painéis aí sobre tributação, a relação entre LGPD e tributação. Espero que quem puder participar, participe também. Então, muito obrigado e uma boa tarde e um bom fim de semana, um bom resto de semana.